A Bíblia ensina sobre como ter sucesso. Todas as vezes que eu peguei esse livro e eu achei que eu era mais esperto que o livro, ou que eu não consegui ter a autodisciplina e mandar em mim mesmo e liderar a mim mesmo, e não segui esse livro, eu entrei pelo cano. Todas as vezes que eu segui o que estava nesse livro, eu me dei muito bem. Eu estou aqui hoje não como juiz, eu estou aqui como testemunha. Eu sou testemunha aqui. Eu estou testemunhando para você que na minha vida, até hoje, esse livro nunca pisou na bola comigo. E se você quer ser feliz, encontrar sucesso, eu quero te alertar. Esse livro é o melhor livro sobre sucesso e felicidade que já foi escrito até hoje. Estou muito feliz de estar aqui hoje, a oportunidade da gente conversar, e também preocupado, porque eu fico me perguntando o que eu posso dizer para você que está aí, do Cabeção. Todo o mundo a mais que está aí, seja muito bem-vindo, mas vocês são visitantes hoje aqui no Cabeção. Então, a preocupação maior é para você que é adolescente, que é jovem, que está começando a vida. Alguma coisa que eu gostaria de ter ouvido quando eu estava nessa fase, porque essa fase não foi muito fácil para mim, não. Foi bem ruim, para falar a verdade. Porque, para início de conversa, eu tinha muita espinha. Muito branco e com muita espinha. Uma vez uma menina olhou para a minha cara tão cheia de espinha, ela falou, olha mãe, ele tem barba de bolinha. Não era um negócio muito legal. E lá na minha igreja, infelizmente, a gente tem a expectativa de que a igreja seja um lugar diferente, que as pessoas da igreja sejam diferentes. A gente está confundindo igreja com céu. Na igreja, no céu é diferente, mas a igreja é um hospital, a igreja são pessoas que estão em recuperação. Quem está falando aqui para você agora é um pecador em recuperação, um egoísta em recuperação, um competitivo em recuperação. Eu não sou um cara legal. Se você acha que eu sou legal, você está equivocado. Eu não sou legal. E a minha adolescência foi ruim. Naquela época, infelizmente, e isso talvez não tenha mudado muito, para você se dar bem, você tinha que ser ou bonito, ou rico, ou inteligente. Para você ser famoso, para você estar ali, né? Para você não ser escorraçado. Na minha época, e eu sou nerd desde antes do Bill Gates e do Steve Jobs, era bem complicado ser nerd. Hoje em dia já temos nosso orgulho nerd, já ficou mais fácil, mas era ruim bastante ser nerd. E era ruim morar no lado pobre da cidade. A igreja era bem no meio assim da cidade. De um lado era o bairro pobre, os bairros pobres, e do outro lado os ricos. E eu dei azar, tenho muita mágoa com meus pais, porque eu morava no bairro pobre. Então você já era discriminado. Mas o problema não é só você do bairro pobre, é porque eu não tinha carro, eu não tinha dinheiro para levar a namorada no cinema. O que não era tão complicado, porque eu também não tinha namorada. Então, tipo assim, é um problema que ajuda a lidar com o outro. Você não tem dinheiro, mas também não tem namorado, mas também não tem dinheiro. E era muito dinheiro, muito contado. Eu me lembro que a gente ia para o Bob's, e aí o pessoal que tinha dinheiro comprava promoção, comprava milkshake, comprava aquele monte de coisa. E a gente era o seguinte, o dinheiro era tão contadinho, qual era o refrigerante ou a batata frita? Não dava para comprar os dois. Era até um negócio legal de solidariedade, porque os pobres a gente se cotizava. Um dividia o refrigerante e o outro dividia a batata frita. Naquela época você tinha que usar a roupa A, B ou C para ser assim, bem visto. Eu não usava nenhuma roupa da moda. Tinha que saber jogar algum esporte. Se você souber jogar bem futebol ou vôlei, cara, já facilitava. Eu também não sabia jogar. Quando eu conseguia lugar no time, eu me lembro uma vez, a bola estava vindo em minha direção e um cara do outro time falou assim, deixa que ele se marca sozinho. E eu fiquei com ódio de ouvir aquilo. E enquanto eu estava sentindo o ódio, a bola bateu na minha canela e foi para fora. E é muito chato você ter que reconhecer que a bola... Eu realmente me marcava sozinho. Então não tinha namorada, eu era muito tímido, muito diferente, por ser muito branco, e já era nerd. Então eu não estava nas melhores rodas. Eu me lembro uma vez eu encontrei uma garota da igreja, da época da adolescência, e ela, eu sinto tanta saudade daquele tempo, você não sente não? E eu, não, nem um pouco. Nenhuma, para falar a verdade. E queria beijar na boca, nunca tinha conseguido beijar na boca. Um dia eu conto essa história para vocês. Queria ter o carro, queria jogar bola, queria ter um emprego, queria ser respeitado, queria ter um lugar para mim, e o negócio estava bem complicado. Depois, quando eu consegui arrumar uma namorada, aí ficou só o problema do dinheiro. Eu ia para ela na pizzaria, que era o restaurante mais barato que dava para ir à pizzaria, e eu pedia pizza de mussarela.
Eu dizia que eu gostava da mussarela. Mentira. Eu gosto da portuguesa, mas naquela época eu não tinha dinheiro para botar em cima da pizza. Então foi um período complicado. Você quer ser amado, você quer ser aceito, você quer agradar o seu pai, você quer agradar a sua mãe, você não sabe como fazer isso. Às vezes seu pai e sua mãe são meio complicados. Por exemplo, meu pai, eu cheguei com 8, ele, legal, mas pode melhorar. 8,5 pode melhorar. Quando eu cheguei com 9, pode melhorar. Quando eu cheguei com 9,5, pode melhorar. Caramba, pô, nunca fica satisfeito. Quando eu cheguei com 9,9, eu falei, agora ele me alivia. Ele falou, pode melhorar. Beleza. Quando eu chego com 10, eu vou para casa todo satisfeito, falando assim, hoje eu vou ganhar um elogio do meu pai. E o que ele falou? Exatamente isso. Olha, não é só porque, o que mais machucou foi o só, não é só porque tirou um 10 que você vai relaxar, hein? Só porque tirou um 10? Como assim? Deu um trabalho danado. Agora, meu pai, ele venceu pelo estudo. Você que está aqui, se você quiser vencer, provavelmente, se você não sabe jogar bola, se você não é um esportista muito bom, ou não dança muito bem, a tendência é que você vá ter sucesso estudando, sabendo fazer alguma coisa. E teve um dia que mamãe tinha, ou era bonito ou rico ou inteligente. Era o jeito. Eu me lembro que eu fui para o espelho, primeira coisa que, bonito, eu olhei no espelho e falei, William, não é seu caminho. Não é por aí que você vai alcançar o estrelato. Rico, cara, tinha que usar o tênis All-Star. Se não tivesse All-Star, meu irmão, você ia de Quixute com Bamba, você estava morto. E eu usava Quixute, que era o tênis pobre da época. Cara, e inteligente eu era, mais ou menos inteligente, tinha as matérias que eu me dava bem e tirava o meu recalque de todas as frustrações com o resto. E chega uma vez, meu pai chegou em casa, minha mãe chegou em casa com um livro sobre Meça o seu QI. Era um teste de QI em livro que você pegava a nota. E que é o seguinte, tem o QI normal para cima, inteligência superior, inteligência muito superior e inteligência de gênio. São os degraus para cima. E para baixo tem o débil mental, o imbecil e o idiota, são os nomes. E o débil mental tem o débil mental superior e o débil mental inferior. O débil mental superior é o chamado fronteiriço. É o cara quase normal, mas que é aquele que você olha e fala assim, está faltando apertar um parafuso, tá, mas vai, no entusiasmo vai. E a gente fez, a família se reuniu em volta da mesa para a gente fazer o teste, todo mundo. E eu terminei o meu mais rápido que todo mundo e fiquei esperando lá o resultado, o pessoal fez. Quando todo mundo terminou, a gente fez lá pelo gabarito, pegou a pontuação e começou a sair os resultados de QI. Meu QI deu que eu sou semigênio, inteligência muito superior. Mais algumas poucas questões eu ia ter o certificado de gênio. E, gente, para alguém cheio de espinha, que não sabe jogar bola, que não tem carro, que não tem dinheiro e é tímido, cara, ser gênio era muito importante. Mas eu não consegui a pontuação, eu fiquei muito chateado. O próximo resultado que saiu da minha irmã, inteligência normal. Eu fiquei chateado também. Eu falei, que noite terrível. Primeiro que eu fico ali na borda, que é ruim. Segundo que a minha irmã é normal. E eu vivia chamando minha irmã de burra. E agora ela tinha uma prova que burra ela não era. Ela era normal. Então, me estragou a minha ofensa para minha irmã. Saiu a inteligência da minha irmã, inteligência superior. Eu falei, começou a melhorar. Meu irmão é inteligente, posso me gabar disso. E eu sou mais inteligente do que ele. Resultado do QI de mamãe, normal. Bem, ninguém vai reclamar do QI da própria mãe. Então, está valendo, segue o jogo. O problema surgiu quando saiu o resultado do QI de papai. Débil mental superior. Meu irmão, quando foi lido o resultado débil mental superior, a família ao redor da mesa, típica família, Pátria Brasil acima de tudo, família ali reunida, ao lado, tradicional, protestante, o pai, a mãe, os filhos ao redor, e o papaizão lá, débil mentalzão, olhando todo mundo. Meu irmão, silêncio sepulcral. Ninguém falava nada. Eu pensando, agora eu entendo papai. Agora eu entendo papai. Agora está explicado. Agora faz sentido. E também pensando solução. Tipo assim, se eu soltar papai no meio de um monte de débil mental só, papai vai fazer dinheiro. Porque ele é um débil mental superior. É um líder nato, porque tem uma inteligência superior. É só achar o seu ambiente. Não é que você seja ruim, você não está no seu ambiente. Cara, tinha uma cachorra que aprendeu a imitar o código de papai para saber que era ele na porta. E na época passou que a cachorra era inteligente, era uma Collie. Com esse resultado a gente falou, o código é ruim. Mamãe interrompe o silêncio, santa mulher, e fala, este livro está errado. Só psicólogo que pode fazer esse tipo de teste. Eu não sei onde eu estava com a cabeça, onde eu comprei isso. E começou a esculachar o livro. Quando o papai interrompe a mamãe e fala assim, não, o livro está certo. Eu sem falar, porque o papai acredita naquela parte da Bíblia que tem que disciplinar o filho, né? Aquela da vara. Então, eu não ia falar isso nunca. Mas
eu pensei assim, agora eu conheço meu pai. Débil mental superior agressivo. É e assume. No pai dos outros é engraçado, né? Meu irmão, aí meu pai começa a falar. Ele diz assim, eu sempre soube disso. Porque eu sempre tive mais dificuldade de aprender do que os meus amigos da escola. Eu tinha que repetir em casa o que eles aprendiam na sala. Eu acordava de manhã, ia para a escola 10 quilômetros a pé, ficava estudando me sentindo burro. Depois 10 quilômetros a pé, porque não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha ônibus. Ia para a lavoura, passava o dia na lavoura. De noite, à luz de lamparina, porque não tinha luz elétrica, eu estudava. O jornal que eu lia era o jornal que vinha do armazém, jornal velho. Mas para quem quer saber alguma coisa, aprender alguma coisa, até jornal velho serve. E o que eu queria era ser aviador. E uma vez eu perguntei, por que aviador? E ele fala, ali no meio do mato, onde ele plantava cana, mandioca e tal, no meio do mato, sem luz elétrica, ele disse que passava o avião. E que era a única coisa fora daquela realidade que tinha ali, era o avião que passava. Ele falou, você é aviador. Eu quero sair daqui, eu quero mudar de vida. Não conseguiu ser aviador, porque para ir para a academia da Força Aérea, ele, quando terminou o ensino fundamental, ele já tinha que ter um ensino médio. Ele ainda estava terminando o primeiro grau, ele tinha que terminar o segundo. Aí fez vestibular, queria fazer vestibular para geografia, não conseguiu ponto, foi fazer para assistente social. E aí trabalhou, eu não via meu pai, fez mestrado, fez pós-graduação com bolsa, fez mestrado, fez doutorado, ele vendeu o carro da família para poder ir fazer o doutorado no exterior. O que eu estou querendo te dizer é que papai não era bonito. Foi o último na fila naquele dia, no céu, quando foi pegar beleza, o anjo virou e falou, filho, acabou. Papai saiu chorando, o anjo falou, você vai ter que descer assim. Não era rico, lavrador. Não era inteligente. Eu já fiz mais 3 testes depois e eu sempre saio frustrado, porque sempre dá a mesma pontuação. Mas meu pai, veja, eu não tive que trabalhar. Eu não precisei trabalhar. Ele andava a pé, eu tive ônibus. Ele não tinha luz elétrica, eu tive luz elétrica. E minha mãe é uma mulher muito bonita de cidade. Uma vez eu falei, mamãe, o que você viu em papai? E a mamãe falou, eu me apaixonei pela força de vontade dele. Aí eu falei, tá bom, está explicado, isso ele tem. Então, até eu estar aqui falando, eu devo a esse cara, de 1,60 m, pobre, sem um QI alto, e que nasceu no meio do mato, sem energia elétrica. E depois, quando eu fui estudar inteligência, eu descobri que inteligência o melhor conceito de inteligência é a capacidade de você buscar a própria felicidade. A gente está falando hoje de sucesso e felicidade. O melhor conceito de inteligência é a sua capacidade de buscar a sua felicidade. É a sua capacidade de adaptação. A teoria evolucionista, ela tem coisa que ela não explica bem, mas isso ela explica muito bem. Darwin explica muito bem. Não é o mais forte que ganha. Não é o maior, é o que é mais adaptável, é o que consegue se reorganizar. Então, se eu estou aqui é por causa do meu pai, e meu pai que fez uma coisa que eu acho que eu não fazia, que eu não faria se eu estivesse no lugar dele. E ele conseguiu fazer um negócio muito legal, que é achar alguma coisa que o motivasse, alguma coisa que fazia ele caminhar os 10 quilômetros, ele estudar na luz de lamparina, ele não desistir, que foi o avião. Eu não sei o que vai te motivar. Agora, porque na época só dava para ir a pé, ele vai a pé. Não conseguiu a aviação, vou fazer faculdade. Não conseguiu a faculdade que queria, vou fazer outra, vou fazer alguma coisa, eu vou mudar minha vida. E conseguiu mudar. E porque ele mudou, eu mudei de ônibus, porque já teve dinheiro para o ônibus. Como eu aproveitei as oportunidades que eu tive, que foram muito melhores do que a do meu pai, mas eu não desperdicei, porque tem gente que desperdiça. De repente você está aqui desperdiçando, e o alerta é, meu irmão, não desperdiça. Aí a minha filha já anda de carro. Meus filhos andam de carro, porque eu melhorei. Então você vê que é uma evolução da família. A pé, ônibus, carro. Se meus filhos estudarem e aproveitarem as oportunidades que estão tendo, meus netos vão andar de disco voador, de drone. Mas eles têm que fazer a parte deles na história. Então, e é interessante que meu pai não conseguiu virar aviador, mas quando minha mãe morre aos 60 anos de idade, meu pai entra num processo de depressão, e como eu sabia que ele gostava queria ser aviador, eu levei ele lá para o Rio de Janeiro para fazer um voo duplo de asa delta, para voar, para mudar a realidade, fazer alguma coisa, dar uma mexida. E ele olhou aquilo ali, ele falou, eu não vou. Mas ele é muito turrão, ou talvez deve mental superior, e ele falou assim, vou aprender a pilotar ultraleve. E ele aprendeu a pilotar ultraleve. Ele se brevetou como ultraleve, e aos 62 anos de idade, realizou o sonho dele.
de sobrevoar o sítio onde ele plantava batata, voando. Mas veja, mesmo que o sonho não tivesse se realizado, o sonho fez ele se movimentar. O que eu estou aqui para falar são coisas que eu queria ter ouvido quando eu era adolescente igual a você. Uma delas é que aí fora você é julgado se você tem ou não tem o último modelo da Samsung ou da Apple. Aonde você mora, qual a roupa que você usa, se é Balenciaga ou se não é Balenciaga. Qual é o seu relógio, o quanto que você é alto. Papai tem 1,60 m, mamãe tem 1,60 m, eu tenho 1,83 m. E eu só gostava de garota alta. Então eu falava, cara, pai, Senhor, eu preciso ficar alto. E eu comecei a orar. Então não sei se você acredita em oração, mas eu tenho 1,83 m. E eu pedi 1,80 m. Deus me deu 1,83 m para eu saber que eu pedi pouco. Porque Ele é um Deus generoso. Falou, pedi mal. Eu não sabia pedir, eu não sabia que depois o pessoal ia ficar mais alto. Na minha época, quando eu era adolescente, 1,80 m equivale hoje a ter 2 metros de altura. Uma mão de 2 metros de altura, na época era 1,80 m. Eu tinha que ter pedido mais, mas não sabia que ia acontecer isso. Mas eu tenho 1,83 m. Porque eu gosto de mulher alta. Aí casei com uma mulher alta, deu errado, meu casamento deu errado. Aí eu virei para Deus, eu tenho dedo podre, eu não sei escolher. O Senhor manda o que o Senhor quiser. Aí Ele mandou uma baixinha de 1,60 m. Que eu sou muito feliz. Mas Ele não tinha mandado a mulher da minha vida, porque eu ainda estava orando por mulher alta. O dia que eu dei liberdade, Deus atuou na minha vida. Eu estou falando isso para você. Veja, na adolescência, tudo que eu queria era ter uma namorada, um carro e dinheiro. E um lugar ao sol. E a chance para isso era fazer concurso. Eu não sabia que dava para ser empresário. Ninguém tinha me botado essa ideia na cabeça. Eu já até tinha tentado ser empresário. Quando eu era mais novo, eu fui comprar uma borracha e a borracha custava 20 centavos. Fazendo pesquisa de preço, que pobre tem que fazer, rico já faz, pobre nem sempre faz, mas eu fui na outra e custava R$2. De 20 centavos para R$2. O que eu fiz? Eu tinha R$2, comprei 10 borrachas a 20 centavos, fui no outro cara que vendia a borracha a R$2 e consegui negociar com ele e vendi as 10 borrachas para ele a R$1. Então, eu pulei de 2 para R$10, ganhei R$8. Aí eu falei, vou ficar rico. Eu voltei imediatamente com o meu novo capital e fui na primeira papelaria para comprar mais borrachas. Eu tinha certeza que ao final do número suficiente de viagens, de idas e vindas, eu teria dinheiro para comprar meu carro. O problema é que o danado do primeiro comerciante que era, desconfiou de alguém que comprou 10 borrachas. Quando eu chego lá, a borracha estava R$1. E aí eu quebrei meu primeiro negócio. Problema com o fornecedor. Foi meu primeiro negócio, fracassou. Meu negócio virou concurso. Só que você viu aí só o que deu certo. Você ouve o que dá certo. Você tem que tomar cuidado com a rede social, que normalmente só publica a versão editada. Tem um monte de mulher que no final de palestra, quando eu vou com a Nayara, minha esposa, ai, que marido maravilhoso que você tem. Nayara é legal comigo, ela não conta, mas ela sabe. Uma coisa é eu aqui, de terno e gravata e tal, falando tranquilo. Depois do almoço lá com o Ricardo, maravilhoso, depois de dormir à tarde, pude descansar. Outra coisa é eu em casa, acordando. Você toma cuidado com a versão editada das coisas, que a versão editada é complicado. Onde que eu estava? Primeiro negócio errado. Aí eu fui para o concurso. No concurso, o que aconteceu? Comecei sendo reprovado. Aí eu falei com você, toma cuidado, porque não conta aqui que eu fui reprovado 6 vezes. Então você olha e fala, pô, esse cara é o cara. Não, eu fui um cara que foi reprovado 6 vezes e não desisti. Aliás, alguns aqui já sabem, eu cheguei a desistir, falei, não vou fazer mais concurso, vou tomar conta das fazendas de papai ou da metalúrgica de mamãe. Só que papai não tinha fazendas. Mamãe não tinha metalúrgica. Você já sabe, eu disse para você que eu era pobre, presta atenção. Eu tinha que arrumar um jeito. Aí eu fui para o concurso público. No concurso público, e eu orava. Eu ia na igreja, eu entregava o dízimo, eu cantava no coro. Eu falei, Deus vai me ajudar. Aquele papo de capacitar, escolhido, não. Deus vai me ajudar. Eu tinha certeza que na hora da prova eu ia orar, sentado lá na cadeira fazendo a prova, o céu ia se abrir em glória, Deus ia me responder, eu tinha fé. Ia sair uma carruagem de fogo lá de cima, pilotada pelo próprio arcanjo Miguel. E o Miguel ia chegar assim, do lado da minha carteira, toma, filho. E eu, valeu, Miguel. E aí eu só ia ter que copiar o gabarito. Eu tinha certeza que isso ia acontecer, gente. Nunca aconteceu, o Miguel nunca apareceu. E eu sei que tem gente aqui orando por isso. Para não ter que estudar. Ah, Senhor, tem misericórdia, na próxima eu estudo, me salva. Cancela a prova. Me ilumina. Tem gente aqui pedindo para emagrecer também. Eu sei. Dá até quantos quilos quer tirar? 2 quilos, Senhor. Eu sei. Tem gente aqui pedindo namorada.
Eu pedia. O problema é que você não escova o dente. Aí Deus não está mandando, falando, se eu mandar alguém vai te queimar, rapaz. Você se escova o dente. Primeiro, toma banho. Seja mais legal. Tem um monte de gente aqui orando por gente legal. Ah, Senhor, manda uma pessoa legal para mim. Mas esquece que você não tem sido uma pessoa legal que Deus pode te mandar para alguém. Já parou para pensar nisso? Está sendo malvado com a pessoa. Vai mandar você? Você gostaria de se namorar? Você gostaria de se contratar para trabalhar com você? Todo mundo quer alguém que seja legal. Eu vim aqui dizer que você tem que trabalhar para você ser legal. Se você for legal, o negócio vai andar direitinho. Eu sei, meus amigos, que depois de alguns anos estudando, eu passei em vários concursos em primeiro lugar. Com o tempo, eu fui conseguindo ter sucesso. Por exemplo, eu não sabia disso na minha época, mas tem mulher que gosta de nerd. É uma boa notícia para vocês, nerds, aqui. Há vagas para namorada de nerd. Eu achava que garota só gostava de cara que tivesse carro, garoto rico, garoto bonito, garoto que fosse atleta. Eu realmente achava isso. Depois, com a experiência, eu descobri que tem garota que gosta de nerd. E cheguei a ter a alegria de encontrar um cara nerdaço, gordinho, bolo fofo, simpaticíssimo, de óculinho, bem nerd. E ele, professor, me abraçou, cara, no shopping. E falou assim, professor, eu assisti aquela fala sua que disse que tinha garota que gosta de nerd. A garota que eu estava apaixonada, a mais bonita da escola. Eu falei assim, vai que ela é uma dos que o professor William falou, e ele estava namorando a garota. Gente, eu não consegui resolver para mim, mas resolvi para o cara. Que essa fase que você está passando não é fácil, é uma fase bem que é chegar e falar assim, alguém manda em mim. Eu sou um escravo. Eu não posso fazer certas coisas. Porque lá fora, nesse mundo, gente, eu sou alto, louro, de olho azul, juiz federal, escritor, sou poderoso pra caramba. A maior parte das pessoas poderosas abusa do poder e diz, eu faço o que eu quero. E eu estou aqui dizendo para vocês que eu sou alto, louro, de olho azul, inteligente, papapá, vários livros, e eu tenho dono, eu tenho chefe, eu tenho coisa que eu queria fazer e eu não faço porque meu chefe me proíbe. Meu chefe é Jesus Cristo. E aí tem uma outra coisa que eu quero te contar. Gente, quando eu passei no concurso para juiz, eu comprei meu carro. Eu comecei a ir à pizzaria e pedi a portuguesa, com extra. Eu descobri o que é restaurante português, tailandês. Pela primeira vez, eu saí da Itália para comer. Foi muito legal. O número de garotas que me achava bonito aumentou. Aumentou. E se você está aqui e se sente feio, ou de fato é feio, não é opinião, é a realidade, eu quero te tranquilizar. Há esperança. Tenha sucesso, você vai ficar mais bonito. É o mundo que a gente vive. E esse choque entre o mundo que esse livro descreve e o mundo que você vive aí é um abismo muito grande. E você precisa transitar entre esses dois mundos se você quiser. Não é uma coisa fácil. Então, se é difícil para qualquer pessoa ser adolescente ou jovem, é mais difícil ainda ser adolescente e jovem e dizer, eu acredito na Bíblia. Porque você vai ser taxado de ignorante, de burro, de um monte de coisa que ninguém gosta. E você precisa saber o que você quer. Você precisa ter uma experiência com Deus. Porque se você for para discussão, eu gosto de discussão, eu sou bom em discussão. Eu estudo discussão, estudo retórica, dialética, argumentação. Eu amo esse negócio. Eu não fui fazer direito à toa, eu realmente gosto desse negócio. Argumento, sempre tem um bom argumento e uma pessoa que argumenta bem. Argumento, você nunca resolve o problema totalmente. O que vai resolver a sua dúvida é você ter uma experiência pessoal com Deus. Então, eu não vou provar para você que existe Deus com argumento. Argumento, papel aceita qualquer coisa. Fala, você fala qualquer coisa. Eu tenho certeza que Deus existe porque eu falei com Ele. Porque Ele já se manifestou para mim. E Ele vai fazer isso com você se você quiser, mas não do jeito que você quer, nem na hora que você quer, mas Ele vai fazer. Deus existe, mas mas não é no argumento que você vai. Eu até sei argumentar, eu posso argumentar sobre isso. Tem um monte de coisa muito louca. Por exemplo, disseram que esse negócio de Adão e Eva é coisa de idiota. Ah, tá bom, então vamos para a explicação científica. Não, aconteceu tudo sozinho. Explodiu sozinho, ficou pronto sozinho. Ah, legal, bem científico, gostei. Agora faz sentido. Pô, tem umas explicações aí mais científicas. Pô, o sujeito diz que tem que ter milhares de universos para poder, pela estatística, ter o nosso. Pô, meu irmão, então é difícil, então, Deus fazer um. Não, você prefere que um monte aconteça sozinho, é isso? Tem um pensamento que é muito legal, que diz o seguinte, uns acreditam no nascimento virginal de Maria.
né, de Jesus Cristo, né, via Maria. Outros acreditam no nascimento virginal do cosmos, do universo. Escolha o seu milagre. Escolha o seu milagre. Tem um monte de coisa que não entra na nossa cabeça, nem vai entrar. Mas existe o tempo todo esse choque, mas é um choque aonde esse mundo que está aí fora é um mundo aonde, enquanto eu não virei alto, bom de conversa, juiz, poderoso, depois escritor, depois empresário, rico, esse mundo não tinha muito espaço para mim. Esse mundo era agressivo para mim, esse mundo me enxotava. Eu era um pária. Podia até, é mais difícil você ser pobre e preto. É só você olhar as estatísticas, só você olhar, é mais difícil, porque você vai acumular mais um preconceito. E se for mulher, mais difícil ainda. Então, ser pobre é difícil, ser preto é difícil num país onde a gente ainda tem muito racismo, e dá para provar estatisticamente. Ser mulher é difícil num país onde tem muito machismo ainda. Agora, se você soma tudo, é muito mais difícil ainda. Eu tive a facilidade de ser de classe média, não vim de tão baixo, porque meu pai ralou lá atrás. Eu tive a facilidade de ser homem, é mais fácil do que ser mulher. De ser branco, é mais fácil do que ser preto. Eu tive um monte de facilidade. Para mim foi muito mais fácil, mas mesmo assim eu tive que ralar muito, eu tenho muito orgulho do que eu fiz. Não aceito que ninguém desfaça do meu mérito. Diz, é só porque você é alto louro de olho azul. Pô, tem um monte de alto louro de olho azul aí que não está onde eu estou. Então você tem que tomar cuidado para não tirar o mérito das pessoas, assim como meu pai tirou meu mérito quando tirei o 10. Toma cuidado quando você trata o outro. Mas o que eu quero te dizer é que nesse mundo que está aí fora, se você não for alguma dessas coisas muito poderosas, você tem problemas. Agora, Jesus Cristo. Cara, Jesus Cristo gostava de mim quando ninguém sabia quem eu era. A sua necessidade de ser amado, aceito, querido, admirado, ela pode ser resolvida a partir do momento que você entender que o cara mais legal que já pisou nesse planeta, o cara mais interessante, o cara que mais mudou o mundo, que mais mudou a vida, o cara mais inteligente, o melhor líder, Jesus Cristo, esse cara é apaixonado por você. Esse cara chega para você o tempo todo e fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com ele, eu vou ser amigo dele. E veja, assim como Jesus já me amava antes de eu ter o sucesso que eu tenho hoje, eu sei que se amanhã eu quebrar, se amanhã eu perder o cargo, se amanhã acontecer alguma coisa muito ruim na minha vida e der tudo errado, eu sei que vai ter um monte de gente que vai ficar feliz, que vai comemorar. A gente sabe que existe inveja por aí. Tem gente que torce contra. Vocês sabem disso. E o mundo é cruel. A internet é mais cruel ainda. Vocês sabem disso. Quanto que o pessoal é mal na internet. Se tudo der errado para mim, todo mundo pode rir de mim. Mas vai ter um cara que vai continuar gostando pra caramba de mim. Jesus Cristo. Isso te dá uma tranquilidade. E esse Jesus Cristo, ele veio aqui para trazer outros valores para a gente. E, com todo respeito, gente, Jesus Cristo é muito doido. Ele é muito doido, ele é muito diferente, ele é muito esquisito. Olha só o que Jesus Cristo disse. A gente está falando de sucesso e felicidade. Sempre, desde que eu me entendo por gente, e eu ando com gente muito pobre, depois de amanhã eu vou estar fazendo palestra de graça na Educafro, que eu sou do movimento negro, e aí muitas pessoas perguntam por que eu sou do movimento negro, me perguntam se não me falta algo para eu ser do movimento negro. William, não lhe falta algo? E eu digo, sim, falta um país sem racismo. Mas se eu sou do movimento negro, não é porque o William é legal, porque o William ia cuidar da vida dele, do dinheiro dele, da condição dele. Se hoje eu gasto tempo com pobre, como lá eu vou gastar no sábado, é porque Jesus Cristo diz que isso é uma ordem dele, que eu tenho que amar o próximo, que eu tenho que ser diferente. Então toda a minha, o William que trabalha para ajudar, eu com a graça de Deus, eu consegui, numa editora, 1000 livros universitários para ser distribuídos lá no Movimento Negro, consegui 111 livros infantis. O meu livro, que custa R$40, está sendo vendido lá a R$10, sendo que metade é para financiar a própria Educafro, ele é vendido a 5. Agora, tudo isso que eu estou montando é por quê? A gente estava lá com o Herman, lá na Missão Vida, que é recuperação de morador de rua. Não é porque eu sou legal, é porque eu fui impactado por um cara tão legal, que ele me faz ser legal. Eu vou junto, ele me leva junto. Esse Jesus Cristo, ele veio e olha o que ele fala. Enquanto os meus amigos empresários
estão querendo saber de dinheiro. Enquanto um monte de concurseiro está fazendo concurso só para ter um salário de 20, 30 mil reais, ele só quer o dinheiro. Enquanto o pessoal só quer saber de lucro, de fazer dinheiro, Jesus Cristo vem e fala assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Pô, peraí, então eu não tenho que me preocupar em ficar rico? Quase uma multidão está querendo ficar rico, está enganando os outros, está furtando, está fraudando, está desviando, está explorando o outro, não está pagando o salário que pode fazer para ficar rico. E aí vem esse cara e fala: não é para ficar rico, você não tem que se preocupar em ficar rico. Ele fala: acumulem para vocês tesouros no céu, pois aonde tiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Então veja, enquanto está todo mundo preocupado com a conta bancária, aparece um cara e fala: eu estou preocupado com o seu coração. Isso é diferente da média. E ele diz: os olhos são a cadeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem más, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Jesus Cristo disse: você não pode servir a Deus e o dinheiro. Ele não está dizendo que você não pode ter dinheiro. Gente, eu já fui pobre, hoje sou rico. É melhor ser rico. Se você puder escolher, seja rico. É muito mais tranquilo. Mas se você for pobre, se você for rico, tanto faz. Você tem que entender uma coisa. Jesus Cristo disse: você não pode servir a Deus e o dinheiro. Jesus Cristo também disse: a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Então, meu carro, meu apartamento, meus títulos, meus diplomas, meus recordes, são bens, materiais ou imateriais. Jesus disse que não é isso que é William Douglas. E isso traz uma piração total, uma perversão, uma revolução, uma desestruturação do que o mundo fala. Porque o mundo diz que se você é rico, você vale mais do que o pobre. Que se você é doutor, pós-doc, se você fez a faculdade, você vale mais do que ignorante. Mas Jesus diz: a sua vida não é o que você tem. O que é a minha vida? A gente tem que procurar. E Jesus diz: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu sei o que é isso, porque durante muito tempo eu fui atrás de dinheiro, de título, de mestrado, doutorado, de fama, e chegou uma hora que eu estava absolutamente infeliz. Eu tinha tudo, eu conquistei tudo, porque eu sou um cara inteligente, porque eu sou um cara dedicado, porque eu conheço as leis do sucesso que fazem você ter sucesso, porque Deus me abençoou, porque eu tive condições favoráveis, que eu aproveitei, as que eu não tive. Por exemplo, ninguém queria publicar o meu livro, eu fui recusado em 5 editoras, aí eu criei a minha própria editora, apresentei meu livro para mim e eu publiquei. Esse livro aqui foi rejeitado pelas editoras. Então, as oportunidades que eu não tive, eu criei. Mas com tudo isso, eu não estava bem. Eu estava acima do peso, estava triste, estava deprimido, o casamento estava ruim, esse casamento que terminou em divórcio, que não teve jeito. Então, para o mundo eu era um sucesso, porque eu fiz bonitinho todos os requisitos do mundo, mas para mim eu era um fracasso. Então, vitrine um sucesso e no espelho um fracasso. E não estava bom. É legal você ser um sucesso na vitrine, as pessoas acharem que você é um sucesso, mas é muito mais legal você olhar no espelho e você ter orgulho de você. Eu estou aqui, você viu, primeiro lugar, eu fui primeiro lugar da lista da Você S.A., da Folha de São Paulo, da Publish News, da Veja. Eu queria ser primeiro lugar, eu acho legal ser primeiro lugar. Eu sou competitivo. Eu sou o primeiro colocado hoje em produtividade lá na Quarta Vara, dito pela corregedoria, não é dito por mim. Eu gosto de ser um campeão, eu gosto de ganhar, eu gosto de estar na frente, porque eu sou competitivo. E Jesus chega e fala: William, não é isso que faz eu gostar de você. Isso me desregula. Eu não preciso ser primeiro para ser amado por Jesus, eu posso ser o último e eu vou ser amado por Jesus. O que eu estou querendo dizer para você? É um choque de conceitos diferentes. Eu não estava feliz com tudo favorável. E eu entendi que você tem que aprender a buscar a felicidade de outro jeito. Não é para você abrir mão de nada, é para você entender que aquilo não é o mais importante. Resumo da parada. Você começa a estudar mais esse Jesus. Você vê que o primeiro cara a defender de verdade o direito de mulher foi Jesus Cristo. O primeiro cara que pegou os enjeitados sociais como eram os samaritanos e colocaram como heróis da história foi Jesus Cristo. Nas histórias, sempre o judeu e o religioso que eram os heróis. Jesus Cristo contou uma história onde o herói foi o samaritano, que era o cara. Jesus diz: qualquer um comigo pode ser herói de uma história. Não tem um pré-requisito. A primeira pessoa que vem e fala sobre que a vingança não é legal,
Porque a vingança é considerada uma honra, você conseguir se vingar dos seus inimigos. E Jesus Cristo vem e fala que não é para vingar mais dos inimigos, que é para amar os inimigos. As pessoas, ninguém gostava de pagar tributo, Jesus vem e fala assim, não, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus também gostava de direito tributário. E mandou pagar o tributo. Esse Jesus é um Jesus onde a gente aprende que se o cara, o que eu aprendi no mundo é, se o cara te der um tapa na cara, você tem que dar 2 nele de volta. Um para descontar e outro para ele ver que dói. Eu aprendi isso de um professor. Para ser homem. Homem não leva desaforo para casa. Homem pega um monte de mulher. Um monte de coisa que eu fui aprendendo. Esse Jesus fala o seguinte, olha, se o cara te der numa face, você oferece a outra. Se ele te obrigar a caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Se ele quiser tirar a tua túnica, dá a capa também. Cara, esse Jesus é um bobalhão, é um fraco, é um covarde. Isso não faz sentido. Jesus fala, invista numa mulher só. Pô, Senhor, tem tanta, Senhor. Uma? Ele fala uma. Falo, Senhor, os muçulmanos têm 4, não dá para a gente fazer uma média? Não, é uma. Pô, mas eu ia gostar tanto de poder ter mais de uma, Senhor. Não pode. Aí o mundo fala, por que você está se submetendo? Por que você está se submetendo a esse cara? Mas Jesus ainda tem mais. Jesus fala sobre liderança. Em todos os lugares que eu vou, o legal é você mandar. Você ser o chefe. Você ter poder. E Jesus diz que no reino dele, maior é o que serve a muitos. O conceito de liderança de Jesus é totalmente pervertido em relação ao da sociedade. O que eu estou querendo te dizer é que quando você começar a lidar com esse Jesus, ele é muito diferente de tudo que você puder imaginar. Ah, então Jesus é de esquerda. Ele manda você respeitar as autoridades. Ele manda você respeitar o que é do outro. Se você começar a colocar, se você tentar encaixar Jesus em direita ou esquerda, você vai achar um monte de coisa de direita e de esquerda. Sabe por que não vai dar certo isso? Porque direita e esquerda é um conceito muito posterior à vinda de Jesus. Jesus já existia antes e vai existir depois de direita e esquerda. E hoje você acha crente, dizendo, não, se você é cristão, você tem que ser de direita. Não, se você é de cristão, você não pode ser de direita. Você tem que ser de esquerda, não pode ser de esquerda. Gente, não vamos reduzir Jesus Cristo a isso. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é eterno. Jesus morreu numa cruz pela gente. Não dá para reduzir. Não dá para reduzir. Mas eu estou querendo te confrontar. Olha só, a gente vive numa época de relativismo. Você vai ouvir as pessoas dizendo que esse livro é muito antigo, que esse livro é obsoleto, que esse livro é isso ou aquilo, que é um livro com mentira, que é um livro com historinha. Vão te contar um monte de história triste de gente que usou esse livro, mas não vão te contar as histórias bonitas, que são muito mais. Nem vão te contar histórias tristes de pessoas que não usaram esse livro, recusaram esse livro, fizeram coisa tão feia quanto. Só vão te contar uma parte da história, por isso que você tem que estudar. Por isso que esse livro, que é uma fonte de sabedoria, fala, examinai tudo, pesquisa tudo, lê tudo, pergunta tudo. Mas olha só, Jesus Cristo, ele vem e ele faz uma referência aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que estão lá de Moisés, Jesus vem e fala assim, olha, eu não vim abolir isso aí não, eu vim cumprir. Ah, é só o Senhor, agora não precisa, não, peraí. Ele diz, todo aquele que cumprir os mandamentos será grande no reino dos céus, e o que não cumprir será pequeno no reino dos céus. Não, então peraí. Então cumprir ou não cumprir o mandamento não é o que me leva para o céu, porque o que cumpre é grande, o que não cumpre é pequeno. Ele está no céu, bom negócio. Aí Jesus Cristo explica, a salvação é pela fé, é pela graça, é pelo meu sangue. Mas não é para não estou te liberando. Quando ele virou para a mulher adúltera e falou assim, não deixou ninguém apedrejar a mulher que foi pega em adultério. Jesus não deixou apedrejarem, mas ele virou para ela e falou assim, vai e não peques mais. Jesus falava em pecado. Então você tem que tomar cuidado, que aí fora vão dizer que não existe pecado, que pecado é manipulação, que é controle. Toma cuidado com isso. Agora, já fizeram o teste com um macaco. Pegaram um macaco e deram toda a comida que ele queria comer. E o outro macaco deram comida regrada. Pouco tempo depois, um macaco estava obeso, hipertenso, todo acabado. E o outro macaco, o que tinha uma vida regrada, com saúde. Então você tem que tomar cuidado, que aí fora vão dizer que qualquer proibição é errado. Só que a gente bota o cinto, que é incômodo, no carro, porque isso protege o nosso nariz. Ah, não, vamos libertar o mundo, vamos acabar com toda a proibição, ninguém mais usa cinto, ninguém mais bota guarda-reio nas pistas. Pô, vai morrer muito mais gente, você vai se machucar muito mais. E existe todo um grupo de pessoas que tenta te dizer que você não pode ser proibido de nada. Mas essa Bíblia aqui te proíbe de um monte de coisa, 10 mandamentos. Olha, você não pode matar, você não pode furtar, você não pode adulterar, você não pode mentir, você não pode cobiçar. É só não. Pô, que Deus regulão esse? Você já parou para pensar o quanto que Deus é regulão? Quantos não ele diz para você? Quando lá fora vão dizer, não se preocupa com não, faz o que você quiser, faz o que te der na cabeça. Mas você tem vários exemplos de pessoas que seguiram isso e se deram mal. E aí, o que você vai fazer?
Agora, Jesus, quando pega os 10 mandamentos, ele piora os 10 mandamentos. Porque Jesus diz, ouvistes que foi dito, não matarás, não pratique homicídio. Mas eu vos digo, se você chamar o seu irmão de tolo, se você desfizer do seu irmão, você já está sendo merecedor de punição. Jesus piorou os 10 mandamentos. Olha, falaram para não adulterar. Eu vos digo, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Vocês estão entendendo que piorou? Olha, Jesus fala, ame o seu inimigo. Quando Jesus fala que você não pode chamar o seu irmão de tolo, Jesus está falando para você não desfazer do seu irmão, não matar o sonho do seu irmão. Aquela coisa ruim que aconteceu, não passar para frente. Isso é uma forma de homicídio. Fazer fofoca é uma forma de homicídio. Falar mal do outro é uma forma de homicídio, mesmo que seja verdade. E outra coisa que tem, nesse livro, a Bíblia, você tem 10 mandamentos que já são difíceis e Jesus piora os 10 mandamentos. Mas eu queria que você entendesse o seguinte, quando Jesus libertou o povo do Egito, o povo logo em seguida recebe os 10 mandamentos. Entende o que eu vou te falar? O povo de Israel era escravo no Egito. Escravo mesmo, escravizado. Ele é libertado, vai para o deserto e Deus dá os 10 mandamentos. Não faz sentido Deus libertar o povo que ele amava de cadeias físicas e depois botar um monte de proibição. A melhor interpretação dos 10 mandamentos é Deus está num processo de transformação. Ele primeiro libertou o povo das cadeias físicas, que é fácil você saber, e vem e continua a libertação do povo que ele ama, coisa que nos atinge, como? Libertando o povo de cadeias emocionais. O último mandamento, que é não cobiçarás, gente, a lei humana não se preocupa se você quiser matar alguém. Não se preocupa se você quiser ofender ou adulterar. Se você não fizer nada de errado, se você não atrapalhar a paz social, se você for infeliz, problema seu. A humanidade desenvolveu leis que se você estiver infeliz, isso é problema seu. 4.000 anos atrás, muito antes desse direito evoluído que nós temos, ou no ponto de evolução que nós estamos do direito, os 10 mandamentos que são tão mal falados, tão aparentemente antipáticos, tão aparentemente regulões, ele vem e diz assim, não cobice. O que é isso aí? É Deus dizendo, eu me preocupo com o seu coração. Eu me preocupo com o que acontece dentro de você. Eu me preocupo se você está feliz. E Deus vira para você agora e fala, meu filho, se você está comparando com o dinheiro do outro, o carro do outro, a namorada do outro, a empresa do outro, a vida do outro, meu filho, deixa de ser tolo, vai viver a sua vida, vai cuidar da sua vida. Eu sou bom com todo mundo, eu faço o sol nascer sobre bons e maus, eu faço a chuva cair sobre bons e maus, eu cuido bem de todo mundo. É o que Deus está dizendo para você. O 10º mandamento tem lugar só dentro do seu coração. E é você tomar a decisão de parar de tomar conta da vida dos outros e cuidar da sua. Então hoje, se eu vou falar sobre sucesso e felicidade, eu queria dizer para você o seguinte. A Bíblia ensina sobre como ter sucesso. Todas as vezes que eu peguei esse livro e eu achei que eu era mais esperto que o livro, ou que eu não consegui ter a autodisciplina e mandar em mim mesmo e liderar a mim mesmo, e não segui esse livro, eu entrei pelo cano. Todas as vezes que eu segui o que estava nesse livro, eu me dei muito bem. Eu estou aqui hoje não como juiz, eu estou aqui como testemunha. Eu sou testemunha aqui. Eu estou testemunhando para você que na minha vida, até hoje, esse livro nunca pisou na bola comigo. E se você quer ser feliz, encontrar sucesso, eu quero te alertar. Esse livro é o melhor livro sobre sucesso e felicidade que já foi escrito até hoje. O problema é que esse é um livro também de religião. E aí, muitas pessoas que não querem saber da religião da Bíblia, ou têm alguma mágoa com a religião da Bíblia, não leem o livro e não aproveitam o conteúdo do livro para outras coisas. Como, por exemplo, sucesso profissional. Como, por exemplo, sucesso no concurso. E a gente tem um problema invertido. Tem um monte de gente que segue a religião da Bíblia, mas não tem o sucesso que a Bíblia ensina a ter, porque não pratica a Bíblia. Acha que a Bíblia é só para o domingo, acha que a Bíblia é só para oração, só para salvação, e esquece que é para ser aplicada na escola, na empresa, na repartição. Esse livro, que é o melhor livro que eu posso te recomendar sobre sucesso, é um livro que você vai encontrar muitos amigos e professores, pessoas interessantes, pessoas cultas, pessoas formadas, e que vão dizer que esse livro não vale nada. E aí você vai falar assim, peraí, eu respeito tanto esse cara, e esse cara diz que o livro não vale nada. E aí? Você vai ter que tomar essa decisão.
Você vai ter que escolher por você mesmo. Agora, você quer desenvolver a sua vida por si mesmo? Deixa eu ler um pouco sobre esse livro aqui, está em Josué capítulo 1. Eu vou ler para você. Nesse mundo que está aí fora, com tudo que você precisa, com tudo que você sonha, com todas as suas dificuldades, com toda a violência, com todo o desemprego, com toda a necessidade de achar o seu lugar ao sol, com todas as suas dúvidas, o que a Bíblia fala para você? Josué, capítulo 1, verso 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá o povo para herdar a terra que eu prometi. Gente, você pode conduzir a si mesmo e as pessoas perto de você para uma terra melhor, para uma vida melhor. E olha o que diz. Somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei. Toda a lei, não é só a parte que você concorda, não é só a parte que é politicamente correto, não é só a parte que é legalzinha, é toda a lei. E não se desvie dela para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde andar. Não deixe de falar deste livro e de meditar nele de dia e de noite. Bíblia é para ser lido de dia e de noite, mais de uma vez por dia, até que tem uma disciplina, não é só quando você está com problema, não é só quando tem uma dúvida, não é usar a Bíblia como roleta russa. Senhor, devo ou não devo namorar fulano? Responde para mim na palavra. Aí abre e bota o dedo lá. Isso não é nem muito batista, nada batista. Mas ouve só, Deus pode falar desse jeito com você. Agora, é só desse jeito que você vai querer que Deus fale com você? Quantos aqui ainda não leram a Bíblia toda? Levanta a mão. Mentir para mim é crime, gente. Quem ainda não leu a Bíblia toda? Levanta a mão. Deus mandou uma carta de amor para você e você ainda não leu. Você tem que sair daqui e falar, eu tenho que ler a Bíblia. Mas olha só, o que está escrito aqui? Se você fizer isso, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que esse livro está dizendo é, se você seguir esse livro, você vai ser bem-sucedido. Por exemplo, eu falei para você que eu queria passar no concurso e contava com a minha fé. Só que depois eu li nesse livro que ele fala o seguinte, o homem hábil no que faz será posto no topo, não ficará em lugares inferiores. Aí eu falei, Deus está falando de concurso público. O cara hábil em concurso público será colocado no topo, lista de classificação, e não ficará lá embaixo, chamado, pessoal que não passou. Aí eu fui estudar. Esse livro fala que não havendo bois o estábulo fica limpo, mas pela força do boi a abundância de colheita. Olha que sabedoria está nisso, Provérbios 14:4. Se o fazendeiro não tiver boi, ele não vai ter que limpar o cocô do boi, o xixi do boi, não vai ter que dar água para o boi, não vai ter que tirar carrapato do boi. Não ter boi é a maior maravilha, porque tira trabalho. Mas o boi ajuda a arar a terra. O cocô do boi fecunda a terra, o esterco. Então o que Deus está dizendo, irmão, querido? Se você não quer ter trabalho, não quer estudar, não quer se disciplinar, não quer fazer o regime, não quer fazer atividade física, não quer se dedicar, ok. É a sua vida que eu dei para você, são as suas escolhas. Mas se você fizer essas coisas, você vai ter uma colheita melhor. Se eu não tivesse estudado para concurso, eu ia ter muito mais conforto naquela época, mas depois eu não ia ter o meu cargo. É o que a Bíblia fala, a comida que na boca é doce, mas o resultado é amargo. E a comida que na boca é amarga, mas depois fica doce. Esse mundo que está aí, ele te oferece um monte de coisas que são muito doces na hora. E depois fica amargo. Dinheiro de corrupção é um dinheiro muito legal, fácil, rápido, farto. Até o dia que 6 da manhã a federal bate na sua porta. E os seus filhos começam a ser ofendidos na escola porque o pai é corrupto. A Bíblia já diz isso, gente. Eu estou querendo dizer que tem um livro que foi terminado de escrever há quase 2000 anos. E esse livro diz, toma cuidado com aquilo que é muito doce, mas depois vai ficar amargo. Eu sou palestrante, eu já disse que eu queria ter... Se eu sair com um monte de mulher, na hora vai ser doce, mas depois vai ficar amargo. Porque eu não vou estar investindo no meu casamento, na minha família. Não é que eu não tenha vontade, eu sou humano, eu tenho. Mas eu me autolimito porque eu tenho dono, eu tenho chefe, eu tenho alguém que fala, William, você não pode fazer isso. Vingar, eu gosto de me vingar, é legal se vingar, mas eu não posso. Bater em alguém, você não tem vontade de bater em alguém? Quem aqui? Vamos lá, não menta para mim, fala a verdade. Você não acha que a gente devia ter na Bíblia autorização, tipo assim, você pode dar 2 socos por ano na pessoa que você escolher? Não ia ser legal um versículo desse, gente? Quem gostaria de ter esse direito? De não ser... Cara! Aleluia, né? Você vai se limitando. Veja. Quem me fez escrever esse livro foi a Bíblia, que eu fiz para ajudar os outros, porque a Bíblia manda ajudar os outros. Se eu ganhei dinheiro, fiquei famoso, virei guru dos concursos. Aliás, amanhã,
9 da manhã eu vou estar fazendo uma palestra aqui em Brasília, vai ser transmitido online sobre como passar em concurso, é o dia inteiro, quem é o povo concurseiro aqui, Casa do Concurseiro, Concurseiro do Futuro, amanhã vai ter a palestra. E se você quiser tirar uma foto comigo, com a minha roupa de mestre Jedi, é só você aparecer no hotel Golden Tulip amanhã, às 8h30, que eu vou estar lá, devidamente trajado, para tirar uma foto para você guardar. Aí você fala assim, eu não acredito que você vai se vestir de mestre Jedi, Dr. William. E eu vou responder com as palavras de Darth Vader. Essa sua falta de fé é preocupante. Muito bem. Quem quiser assistir online, assista online. Amanhã, gratuito. Eu fiz esse livro só me deu alegria, mas foi um livro que me deu trabalho para ajudar os outros, porque Jesus me mandou ajudar os outros. Então, quando você vai seguindo a Bíblia, você vai achando espaço para você. Aí eu faço concurso, tem gente que diz que quer passar em concurso e reclama que o livro é grosso. Eu falei, amor, você não quer passar em concurso, você acha que quer passar em concurso, você não está comprometido. Mas eu sou cristão, eu tenho que amar o próximo. Eu fiz o resumo para você que está preguiçoso. E esse resumo vai te ajudar bastante. E é esse livro aqui que é vendido com quase 90% de desconto no Educafro. Esse aqui também, mas por quê? Porque eu tenho poder. E aí eu vou usar o poder para obedecer o meu chefe, o meu dono, de quem eu sou escravo, o cara que me salvou, o cara que vai me levar para o céu, mas que me livrou do William. O William ia ser muito ruim, gente. Muito inteligente, mas muito chato, mas muito egoísta, mas muito tudo que você imaginar. Jesus está me limpando, eu sou um pecador em recuperação. E isso pode acontecer com você também. E aí a gente vai falar de felicidade. Eu vou só dar uma dica para você. 5 coisas que pessoas felizes fazem. 5 coisas. Primeiro, eles andam com pessoas felizes. Uma razão para você vir aqui no Cabeção toda sexta é que tem um monte de gente feliz aqui. Isso vai te impactar, vai te contaminar, porque felicidade e infelicidade, ânimo e desânimo, entusiasmo e frustração e tristeza, tudo isso é viral. Se você entra num lugar com gente feliz, você, se deixar, você vai ficar feliz. Ande com mais gente feliz, anda com gente pobre, triste, para ajudar, com gente deprimida, pobre não no sentido financeiro, pobre no sentido de felicidade, tá? Para ajudar. Mas você tem que tomar cuidado para você influenciar e não ser influenciado, porque tristeza pega. Eu já entrei nesses sites sobre depressão, comunidade de depressão, é um deprimido, um desanimando mais o outro. Eu falei, não vai dar certo. Você tem que andar com gente feliz. Aí você fala assim, mas William, mas isso não é egoísmo, não? A pessoa feliz não vai ficar triste, Deus está com ela só por isso. Não, ele é feliz, cara, ele está bem, pode ficar perto. Vamos lá, outra coisa que a pessoa feliz faz, pessoa age. Isso aqui, gente, é estudo da psicologia que confirmou que a Bíblia já tinha ensinado para a gente. Olha só, pessoa feliz aprende a trabalhar pelo que consegue, em vez de ficar reclamando do que não consegue. Aprende a curtir o que tem, em vez de reclamar do que não tem. Isso é coisa de gente feliz. Gente feliz é generosa, gente feliz age. E gente feliz trabalha para algo maior do que si mesmo. Aí fora, nas carreiras, você vê. Tem gente que fala assim, como é que você tem tanto sucesso como palestrante? Como é que você tem tanto sucesso como professor? Porque eu sigo uma dica da Bíblia. Quando eu vou ser palestrante, ou professor, ou juiz, eu não estou indo lá para eu desenvolver o meu nome e eu ficar mais famoso e ganhar mais dinheiro. Eu estou indo lá para tentar ajudar o cara. E o aluno percebe isso. Você sabe, o professor, que você fala assim, não, esse cara é chato, é Caxias, mas ele está tentando me ajudar. Você admira o cara. E tem professor que você fala, esse cara é um besta, é um metido, ele é vaidoso, ele só pensa nele. As pessoas percebem. Veja, eu tenho que terminar, me deram um tempo, e o meu tempo já terminou. Eu queria tentar partilhar com você a maior quantidade possível de informações que eu pudesse passar em 1 hora. Se o seu assunto é concurso, eu já falei dos livros e já falei para você assistir a aula amanhã. Se o seu assunto é sucesso, qualquer que seja ele, eu quero te recomendar esse livro, As 25 Leis Bíblicas de Sucesso. Queria ter lido esse livro quando eu estava adolescente, quando eu estava jovem. Ia ser muito mais fácil, eu ia ter errado muito menos, ia ter apanhado muito menos. Mas ninguém tinha escrito o livro. Eu que precisei escrever o livro. Foi igual ao do concurso, ninguém tinha. O primeiro livro sobre concurso é aquele ali. Eu fui o primeiro a escrever. Livro pegando a Bíblia, não para falar do céu, de religião que eu gosto, que eu sigo, mas que nem todo mundo está interessado, mas para falar de sucesso, que está todo mundo interessado, está aqui. É a Bíblia, só a parte de sucesso. Você pode dar esse livro para um ateu, que funciona do mesmo jeito. Aliás, vários ateus já me falaram desse livro. Então, recomendo o livro. Você quer comprar o livro? Você entra no meu site, williamdouglas.com.br, William com W de Wonderful, com 2 L's, com M de Marvelous, e você acha lá. Mas se você não quiser comprar o livro, mas quiser o conteúdo do livro, tem uma palestra gratuita no meu site, williamdouglas.com.br/cortesias, e você vai ver a palestra de graça sobre esse livro.
Tem até duas versões. Tem uma versão para ateu e uma versão para cristão. Então, se você é ateu, cético, agnóstico, não gosta de religião, assista a versão que eu chamo de versão laica. É uma palestra, eu não falo em Deus para não te aborrecer. E se você acredita em Deus e quer saber mais sobre Deus e o sucesso, você assiste a palestra cristã e depois lê o livro Sociedade com Deus, que é a continuação desse livro para quem tem fé. Na conversa de hoje, foi útil para você? O que eu quero dizer? Essa conversa pode continuar em qualquer um dos meus livros, ou, se você não quiser comprar o livro, você vai entrar no meu site e vai assistir uma palestra sobre o livro, vai ter acesso ao conhecimento sem ter que gastar dinheiro comprando o livro. Tá? O resumo, e com isso eu vou concluir a minha fala, é que nesse planeta eu sou considerado um homem de sucesso por causa do meu currículo. E eu me acho um homem de sucesso, mas não por causa do meu currículo. Porque Jesus já me ensinou que o meu currículo não é o que eu sou. Isso são resultados. São fotografias de momentos. Eu sou feliz porque eu estou em paz com Deus, porque eu deixei Deus entrar na minha vida. E se você quiser, isso é um sucesso. Se você reconhecer que precisa de Deus, falar, Deus, eu preciso. Eu posso ser juiz, posso ser QI alto, eu não consigo impedir uma bala perdida. Eu não consigo impedir que eu esteja passando por uma passarela, a passarela desabe. Eu estou falando de Rio de Janeiro. Uma bala perdida, um bueiro, me mata meus filhos. Hoje eu estou aqui, mas na minha cidade, no percurso entre a minha casa, que é uma casa de frente para o mar, que eu comprei com dinheiro que eu ganhei aplicando princípios da Bíblia, e o colégio dos meus filhos, que é o melhor colégio da cidade, que graças a Deus está me dando condição de poder pagar, teve tiroteio, porque passa por uma comunidade e a comunidade está em guerra. Eu não consigo, como juiz, impedir uma bala perdida, ou uma doença, um mosquito, de matar meu filho. Isso me lembra que eu dependo de Deus. Por isso que eu me ajoelho e falo, Deus, tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia da minha família. Deus, perdoa os meus pecados. Deus, eu quero ser um homem melhor, eu quero ser um marido melhor. Deus, me ajuda. Então, se você quiser esse livro só para ter sucesso, esse livro vai te ensinar, cara. Pode confiar que vai te ensinar. Mas o melhor desse livro é você saber que tem um Deus que te ama tanto que mandou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por você. E que nessa hora está falando para você, através de mim, o seguinte, eu gosto de você do jeito que você é. Eu quero que você realize seus sonhos para você curtir o seu sonho, legal. Mas eu já gosto de você, você não tem que ser melhor do que você é para eu te amar, é o que Deus está dizendo para você hoje. Você tem que tomar posse disso. E vamos conversar mais, nós vamos conversar depois, porque o tempo de hoje terminou e eu não quero cansá-los muito. Eu acho que eu já cansei um pouco. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês.